Abra sua apostila na página 59 e acompanhe a leitura do texto comigo. O vocábulo texto tem origem no latim testum e significa tecido. Por isso, podemos dizer que ele é o resultado da união de pequenos fios que se entrelaçam, formando um todo. Em outras palavras, as ideias que compõem um texto precisam estar costuradas para que estabeleçam um sentido. Esse encadeamento é denominado coesão. Coesão por referência. Releia o trecho a seguir sobre Josélio Vieira e o chocolate e depois faça o que se pede. Para a maioria das pessoas, o chocolate é irresistível pelo sabor, pela textura e pelas sensações que causa. Para o químico brasileiro Josélio Vieira, esse alimento é fascinante por um motivo a mais: os mistérios físico-químicos. Ele trabalha no Centro de Tecnologia de Chocolate da Nestlé, na Inglaterra, e tem entre suas tarefas diárias degustar várias amostras do produto. Recentemente, Josélio publicou uma pesquisa que explicava por que os chocolates ficam esbranquiçados, um problema que causa grande prejuízo à indústria. Nesta entrevista, ele conta um pouco mais do seu trabalho e revela qual é o seu chocolate favorito. Nessa aula eu vou falar sobre coesão textual. O que é a coesão textual? Todas as partes do texto têm que estar interligadas quando nós estivermos falando de uma pessoa ou de um objeto. Então vamos lá, olha o meu exemplo aqui. A Duda veio ao colégio, tá? Minha segunda frase é: o cabelo da Duda está longo. Então eu tenho duas frases com informações independentes, certo? Uma frase não depende da outra e as duas estão me dando informações diferentes, ok? Se eu disser o cabelo da Duda está longo e disser em seguida a Duda veio ao colégio, teve uma alteração na estrutura, mas não teve uma alteração no sentido da frase, a ideia que a frase quer me passar, certo? Então, vamos transformá-la num período composto por coordenação, por exemplo. Ó, presta atenção aqui. A Duda veio ao colégio. Em vez do ponto, eu coloco uma vírgula. Uma frase subordinada por coordenação. A Duda veio ao colégio. Até aqui você conseguiu compreender a ideia. Ela veio ao colégio, ponto final. O cabelo da Duda está longo é uma outra informação independente da primeira. Se nós alterarmos as frases, a primeira na segunda, a segunda na primeira, o sentido da frase muda? Não. Ela veio ao colégio e o cabelo continua longo, certo? Para transformarmos a frase por coordenação, subordinada por coordenação, nós precisamos acrescentar uma vírgula. Então, de duas frases, nós vamos ter uma única frase. Quantas orações nós vamos ter? Vamos analisar quantos verbos temos aqui. Então, a Duda veio é um verbo. O cabelo da Duda está longo é o segundo verbo. Quantas orações temos? Duas orações. A Duda veio ao colégio, vírgula. Daqui para diante, por diante, nós temos que transformar essa frase na segunda oração da frase, tá? Em vez de uma frase independente, nós temos que colocá-la
é como se fosse fazendo parte do enunciado completo, tá? Então, o cabelo da Duda, eu posso repetir Duda aqui e Duda aqui? Eu posso ter duas Dudas numa frase só? Sim ou não? Não! Nós não podemos repetir os nomes, tá? Por quê? Porque senão não dá coesão ao texto, não dá concordância. Lembra que nós estudamos sobre concordância? Pois é, esse é o caso. Então, nós temos que tirar uma das Dudas daqui, tá certo? Vamos tirar qual Duda? Vamos tirar a segunda, tá? Então, o cabelo da Duda não tem mais. Vamos tirar a Duda e colocar um pronome no lugar. Qual é o pronome que nós podemos utilizar aqui? Ela, dela. Por quê? Porque ela, certo? Está se referindo a Duda. Só que nós temos que falar de algo que pertence a ela, um pronome possessivo, da. Então, nós vamos acrescentar aqui, certo? Ele aglutina, nós tiramos um A e colocamos um D, tá? Fica apenas o D. D mais ela é igual dela, pronome possessivo. Estudamos isso no semestre anterior, certo? Então, a Duda veio ao colégio, vírgula, o cabelo dela está longo, ok? Então, o que é a coesão? A coesão é tudo isso, gente. Quando nós tiramos, por exemplo, um dos nomes que se repetem no nosso enunciado e trocamos, acrescentamos, aí fazemos uma troca por um pronome, tá? Se eu falar que o cabelo é dela, você sabe de quem eu estou falando, você sabe quem é ela. Por quê? Porque lá no começo do enunciado nós falamos da Duda. Então, se eu disser que o cabelo dela, você sabe de quem estamos falando, tá certo? Eu não preciso repetir o nome dela para você saber do que se trata. Isso é coesão. A partir do momento em que eu coloco o mesmo nome, seja pessoal, seja de um objeto, e eu repito esse nome na mesma frase, está errado, não há coesão, tá certo? Então, nós precisamos fazer os usos dos pronomes. Isso é muito importante, isso cai demais daqui para frente nas aulas de português, em todos os outros anos, tá? Em todas as outras séries que vocês vão estudar no futuro próximo. Quando vocês forem prestar vestibular, vocês têm que estar craque nesse assunto, porque isso cai demais no vestibular. Quando vocês forem prestar uma prova para um ETEC, por exemplo, quando vocês forem prestar a prova do Enem, tá? Tudo isso, gente, tem que estar na ponta da língua. Então, vocês precisam carregar essa bagagem e ir adicionando todas essas informações até os anos finais, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o que é coesão, anota no seu caderno e me manda depois que você terminar de assistir esse vídeo e fizer os exercícios, né? Anota no caderno e depois você manda para mim no WhatsApp ou pelo fórum, através do aplicativo do colégio, ok? Agora você vai fazer os exercícios, todos os exercícios de correção, de coesão, até a página 64, tá certo? Muito bem, então agora que você já fez os exercícios, já respondeu tudo, eu espero que você tenha acertado todos os exercícios e compreendido essa matéria, tá? Essa disciplina sobre coesão textual. Muito bem, vamos então lá na página 60, o exercício 1. Que palavras fazem referência a Josélio Vieira nesse parágrafo? Nós fizemos a leitura aí desse texto, tá? Desse pequeno trecho do texto, tá? E quais são as palavras que se referem ao Josélio Vieira, né? Então, lembre-se, gente, nós utilizamos de
pronomes para substituir alguns nomes, tá? Isso é coesão por referência. Eu estou me referindo a uma pessoa, mas você sabe de quem eu estou falando. Eu não preciso ficar dizendo o nome dessa pessoa toda hora. Basta eu substituir por um outro pronome. Ele, dele, sua, ok? Então, nós temos aqui ele, suas, Josélio e seu. Certo? São as palavras, né, que nós encontramos nesse texto que estão se referindo ao químico Josélio Vieira. Exercício 2. Reescreva os fragmentos, eliminando a palavra destacada e substituindo-a pelo nome que a faz referência. Então, letra A. Entre suas tarefas diárias, o seu chocolate favorito são as duas frases que nós temos, tá? Na letra A, entre suas tarefas diárias, tá? Então, qual é o fragmento, né, que a gente tem aqui? Ele que eliminar a palavra destacada, que no caso é suas, é um pronome demonstrativo, e nós vamos substituir pelo nome que ela está fazendo referência. Então, suas está fazendo referência ao que nesse momento? Entre suas tarefas diárias, estamos falando do Josélio Vieira, o químico. Esse suas está fazendo referência a ele. Então, nós vamos tirar o suas e transformar aí, né, o pronome no nome dele, entre as tarefas diárias de Josélio Vieira, ok? Na B, o seu chocolate favorito, nós temos o pronome seu. Nós vamos também transformar esse pronome no nome dele, que é o chocolate favorito de Josélio Vieira, ok? Exercício 3. Reescreva os períodos substituindo as repetições pelo pronome que. Observe o exemplo. Então, acompanhe aí no quadro qual é o exemplo que nós temos. Recentemente, Josélio publicou uma pesquisa. A pesquisa explicava por que os chocolates ficam esbranquiçados. Então, nós temos a pesquisa, está sublinhado, e nós temos que substituir as repetições. Recentemente, Josélio publicou uma pesquisa que explicava por que os chocolates ficam esbranquiçados. Então, você pode perceber que aí o que, né, substituiu a repetição de a pesquisa, tá bom? Então, a gente risca o segundo aí, de preferência, risca sempre o segundo nome que se repete, tá? Ou a segunda palavra que se repete. E aí, você vai usar um pronome, seja ele pessoal, seja ele demonstrativo, para fazer a referência do que você está falando naquele momento. Letra A. O chocolate ao leite no Brasil tem um sabor diferente do norte-americano. O chocolate norte-americano tende a ser mais azedo. Qual é a palavra que se repete aqui? Norte-americano, tá? Ele está se referindo aí duas vezes, né? Nós também temos aí o chocolate, né, que se repete. Como ficaria? Nós temos que fazer, então, a troca das palavras, né, de um nome aí que se repete por um pronome. Então, ficaria assim: o chocolate ao leite no Brasil tem um sabor diferente do norte-americano, vírgula, que tende a ser mais azedo. Então, aqui nos exemplos, né, que nós temos aqui, há casos em que os períodos formados são períodos compostos, né, por orações restritivas, ou seja, a gente entende que a oração A e a oração B são independentes e o uso da
transformação dessas frases independentes, elas terminam aí com um ponto e se inicia uma segunda frase, tá? Uma segunda oração. A gente precisa fazer primeiro e entender o assunto de transformar duas frases em apenas um enunciado, né? Fazendo uma oração subordinada por coordenação, tá? Depois que a gente faz isso, a gente aplica aí a coesão, tá certo? Faz a referência de um produto, de um nome, de uma pessoa, utilizando um pronome demonstrativo ou possessivo ou algo semelhante, tá certo? Muito bem. D. Os maiores produtores de cacau são os países do oeste africano. Os países do oeste africano representam 70% da produção mundial de cacau. Então, nós vimos isso na correção do exercício anterior, que ele diz assim, ele te dá algumas opções de países, né? E ele pergunta para você quais são os países que são os maiores produtores de cacau. Então, dentro deles nós temos aí alguns, né? Mais de um. Né? Lê o texto, volta lá no texto, lê para você encontrar essa resposta. Então, os maiores produtores de cacau são os países do oeste africano. Tira o ponto, acrescenta a vírgula. Nós estamos primeiro transformando duas orações, né? Dois enunciados em um. Vai se transformar numa oração composta por coordenação, tá certo? Que apresentam, certo, do oeste africano, vírgula, que representam 70% da produção mundial do cacau. Muito bem. Exercício C. O chocolate branco pode parecer mais doce, pois faltam certos componentes aromáticos do cacau. Certos componentes aromáticos do cacau mascaram a sensação doce. Então, nós temos aí duas frases independentes. Vamos transformá-la em uma frase composta, né, por coordenação. O chocolate branco pode parecer mais doce, pois faltam certos componentes aromáticos do cacau que mascaram a sensação doce. Okay? Então, agora nós temos uma coesão por elipse. Vamos falar a respeito disso. Muito bem, então agora vamos falar sobre coesão por elipse, tá? O que significa coesão por elipse? Então, eu tenho aqui a minha frase. Quando cansada, durmo cedo. Quando cansada, quem? Cansada. Quem está cansada? Eu. Quando eu estou cansada, eu durmo cedo. Certo? Então, essas palavras aqui que estão em vermelho são palavras que são implícitas dentro do texto, ou seja, são palavras que não aparecem no texto, mas fica subentendido de quem estamos falando ou do que estamos falando. Então, quando eu estou cansada, eu durmo cedo. Tá? A gente não precisa necessariamente colocar todas essas palavras, todos esses pronomes, todos os verbos, a gente não precisa colocar tudo isso para que você entenda que eu estou cansada e eu durmo cedo, certo? Então, isso aqui é coesão por elipse. As palavras nem sempre estão expostas, muitas vezes elas estão implícitas, estão escondidas, ocultas dentro do enunciado. Tá? E isso é coesão por elipse. Então, agora você vai continuar aí a fazer os seus exercícios e acompanhar a correção também.
Então, galera, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todo esse conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.